Esse primeiro trabalho é um projeto de 2000, concluído em 2001, né, que eu fiz com alguns sócios, né, que eu tive nessa época, né, e esse trabalho ele foi feito lá na cidade de João Pessoa. Eu vou passar aqui. É num condomínio, é um loteamento, na verdade. Esse loteamento só tinha um acesso e eles transformaram isso num condomínio, mas não é um condomínio regulamentado. Eles fecharam um portão e transformaram isso aí num condomínio. E eu estou colocando aqui a relação com a mata, a relação com a mata, a relação com o oceano, porque isso é muito próprio, muito característico da nossa região. Então, fiz questão de mostrar como é que está a proximidade dela com a... Então, uma imagem mais próxima. A gente tem aqui o lote, onde vai ser inserida a casa. Nós temos aqui também a tipologia das residências que existe. Nós temos aqui a ventilação, aqui, o nascente e o poente, e nós temos esse bosque maravilhoso aqui em frente. Por incrível que pareça, nenhuma casa desse condomínio se apropria dessa relação com a natureza. É impressionante, mas ninguém se relaciona. Nós andamos, olhamos o entorno e nenhuma se apropria. Então, a nossa primeira premissa, né, você tem aqui uma tipologia, né, característica, e a referência do cliente era essa tipologia. Então, a gente um pouco questiona essa tipologia e a gente vai criar a casa baseado na interpretação do entorno. A gente tem aqui uma área remanescente aqui, que essa área não poderia construir. Então, a gente não poderia fazer nada nessa área, tem que construir toda aqui. Todas as casas, elas se abrem para a ventilação predominante para o leste. Então, a gente faz um zoneamento e aqui tem um nascente, tem um poente, uma área que o cliente queria fazer um bosque e, naturalmente, nós deveríamos abrir as áreas de maior permanência para essa área daqui. Mas como abrir a área de maior permanência para o muro, se eu tinha uma área que, em determinado tempo, a médio prazo, ela se tornar uma área com bosque, com fruteiras. Então, era uma incoerência, embora a universidade ensine a gente a abrir os ambientes de maior permanência para as áreas ventiladas, a gente achava que era incoerente abrir a sala para uma parede. Então, era melhor abrir a sala para uma área de futuro bosque. Então, a gente criou aqui uma proteção, a relação com o bosque. Então, surgiu esse primeiro croquis, né? Esse primeiro esboço do Partido Arquitetônico. Na época, as revistas de arquitetura publicavam muita construção metálica. Na época, estava uma profusão muito grande, divulgação de construção metálica, e a gente ficou encantado com isso, né? Bastante jovem. Então, a gente ficou encantado com essa coisa de repetir, né? Essa coisa que estava na revista. A revista era a base para a gente fazer os trabalhos. Então, a proposta nossa inicial era, a gente criou aqui uma caixa, aqui em cima são os quartos, embaixo é a parte de serviço, e aqui do lado a sala, com pé direito duplo, e uma coberta em estrutura metálica em forma de arco. E essa curva que tem aqui na proposta, ela era uma referência poética, mas, ao mesmo tempo, ela servia para descortinar o objeto. Quem vem da rua descendo para cá, iria ver com mais facilidade a obra. Mas o cliente disse que topou o projeto, estava tudo pronto. Quando foi construir, ele disse que não ia construir a coberta metálica, porque era muito caro para ele, ele queria mudar e queria fazer de laje mesmo. Então, foi um desespero no escritório, todo mundo ficou muito chateado, o cliente recebeu vários adjetivos, nenhum deles muito, eu não posso repeti-los aqui, tá certo? E houve uma confusão muito grande no escritório e ninguém queria mais riscar esse projeto, estamos chateados e ter entregado os pontos. Eu disse, relaxa que eu vou me debruçar sobre isso aqui. Eu acho que foi um divisor de águas, essa coisa do cliente. Às vezes a gente coloca o cliente como um algoz, e eu acho que o cliente nos ajudou muito, porque se tivesse feito isso, essa casa, assim, ela foi bastante publicada, eu acho que essa obstáculo que o cliente colocou ajudou muito a gente a crescer o projeto, porque a gente teve que fazer uma referência. Bem, essa aqui não é a nossa tecnologia, a gente não tem mão de obra qualificada, isso é muito caro, tem poucas empresas que fazem isso, e o que é que fazem aqui, qual é a tecnologia, qual é a mão de obra que tem aqui? É laje de concreto, é tijolinho, é isso que é feito aqui. Então, esqueça isso aqui, vamos agora adaptar isso à realidade. E a gente transformou isso aí, né, chamar limão e limonada. Então, a gente mudou, né, então criamos aqui uma casca, fiz um croquis aqui, né, e a gente deu uma repensada nisso aqui, né.
vou mostrar a imagem daqui a pouco. Então, a casa basicamente é isso aqui. A casa basicamente é isso aqui. Então, tem uma área social, que ela é voltada em parte para o poente, mas ela tem uma parede que abriga a escada, que ela protege um pouco do sol. Mas tem um terraço aqui, que também impede um pouco a incidência solar. Uma sala pé direito duplo, uma área do governanta, um bloco de serviço e um escritório. Já que era um escritório, era uma coisa flexível, a gente poderia se dar o direito de fazer uma curva, né? Então, a gente fez a curva para dar um toque de poesia e também para facilitar a visibilidade do projeto. No primeiro andar, é uma família bastante religiosa, e eles queriam um oratório aqui em cima, e aqui a parte de dormitórios. Então, essa imagem é uma imagem da obra que eu acho que é muito bacana, porque mostra isso que a gente queria, né? Que você vai chegando na obra, isso poderia vir reto, poderia ser um quadrado, mas o fato dessa forma ser curva ajuda quem vai chegando na obra, a obra parece que ela convida você a ver, né? Ela está aqui, se a parede fosse assim, metade do auditório não consegue enxergar, mas quando ela abre aqui assim, o auditório todo consegue fazer essa relação com a obra. Então, essa curva, ela permite essa possibilidade de diálogo com a obra antes mesmo de você chegar perto dela. Mais imagens aqui. Aqui o jardim se construindo, né? Está se construindo o jardim aqui, mostrando aqui no começo. Aqui também, né? Outra imagem, a casca, né? Que não é casca toda de concreto, em parte. Uma parede aqui, para dar uma leveza, jogo de volumes. Um detalhe aqui do vidro, porque em cima tem transparência, embaixo tem ventilação. Uma visão de quem sai do quarto, que olha para... Você sai do quarto de manhã cedo e você olha para essa visão exuberante da natureza que tem em frente, e embaixo a questão da ventilação. Uma visão interna, né, do pé direito duplo, da escada, lá a parte da ventilação. Outro ângulo, jogo de volumes, muito claro, a diferença de volumes, né, bem solto. Outro detalhe. E aqui, essa foto não é nova, mas já mostra que o jardim já está começando a florescer, né? E que a área que poderia ser quente está mais fresca. Hoje essas árvores estão enormes, e essa área daqui é uma área em que a família faz suas festas, sua confraternização, então essa relação é muito legal com a natureza. Aqui uma visão noturna, mostrando a transparência, né, a leveza, a ventilação, possibilidades.